Muito bem, pessoal. Então, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês em mais uma sala de estar. Está entrando gente aqui, e não são as 278 que tiveram com Moisés Fux ontem no Rio de Janeiro, mas nós vamos fazer força aqui. E vamos falar sobre um tema espinhoso. O Jorge Nudel, ele tem muitas características. A principal dele é que é tenista, né? Mas, além de Esse, tenista, esse. ele é um médico muito importante. Ele é médico, ele fez pós-graduação, mestrado, doutorado, e, além disso, ele ainda tem tempo para escrever livros. Ele já escreveu vários livros, já fez várias palestras na Hebraica. E outro dia, conversando comigo, ele começou a falar sobre o assunto eugenia. Evidentemente, para nós, eugenia é uma palavra horrível, que nos causa arrepios. Eu sempre imaginei que isso era uma coisa que foi inventada em 1930, 1940, pelos nazistas, mas ele começou a me explicar e eu falei, escuta, é um assunto tão bacana, apesar de ser horripilante, né? Por que a gente não pode convidar você para dar uma palestra e o resultado que ele está aqui hoje? Então, ele é um homem muito ocupado, mas ele conseguiu bloquear a agenda dele. Então, Jorge, eu queria que você se apresentasse e estamos prontos para as suas palavras. Bom, queria agradecer ao Peter, né, pelo convite. Vou tentar explicar um tema realmente difícil e bem espinhoso, como você falou. Mas, antes de começar, eu gostaria, além de ter agradecido você, queria agradecer a duas pessoas. Tá? Uma delas é a minha mulher, a Denise. A Denise conhece esse assunto de cor e salteado, de ponta cabeça. Ela leu o livro 200 vezes, ela corrigiu, ela sugeriu. Sem ela, eu não ia conseguir fazer esse livro. Também gostaria de agradecer ao professor em Ciências Humanas da USP e doutor também em Ciências Sociais da Faculdade de Florianópolis. Ele fez o prefácio desse livro, e eu já li 500 vezes esse prefácio, e cada vez que eu leio eu me arrepio, primeiro pela gentileza, ele também corrigiu, sugeriu uma série de coisas que eu acabei colocando no livro. Bom, antes de definir a eugenia, eu só queria dizer que a eugenia, isso daqui já acompanha a humanidade há mais de 2, 3 mil anos, isso aí não é uma coisa nova. Por exemplo, em Esparta, lá na Grécia Antiga, as crianças que nasciam com defeito logo eram sacrificadas. E isto é eugenia, né? Quando a gente pega a República de Platão, né, o guardião da República teriam que pertencer à raça pura, né? Então, já se falava em raça pura há milhares de anos atrás. Quando a eugenia começou, devagarzinho, isso foi se espalhando para praticamente todos os países. Quando a gente, não vamos ficar falando de tanto tempo atrás, mas vamos mais para cá, 150, 200 anos, vamos tentar contar essa história de 200 anos para cá. Mais ou menos em 1860, só para ver como a coisa ainda estava enraizada, essa história de raça, né? Então, 1860, muito tempo antes de subir o Partido Comunista, o Partido Nazista, né? Um dos maiores historiadores da época, chamado Hipólito, ele dizia que um homem é conhecido por três coisas. Uma é o meio em que ele vive, o outro é o momento histórico, e o outro é a luta das raças para se alcançar a supremacia. Então, essa luta de raças já vem muito tempo antes. Mas, na verdade, essa história mais ou menos começa, né, com a famosa viagem de Charles Darwin, né, onde ele escreve A Origem das Espécies. Bom, Charles Darwin era extremamente religioso, ele ia ser padre, e quando ele escreveu isso, ele ficou com muito medo de publicar, e durante anos ele não publicou essa teoria dele. Mas em 1858, mais ou menos, ele recebe uma carta de um amigo dele, que é um naturalista,
quando ele lê a carta, ele fala: este cara chegou às mesmas conclusões que eu. E aí isso precipitou e ele acabou publicando, né, A Origem das Espécies, né? Bom, passado algum tempo, ele tem um primo chamado Francis Galton. E esse primo falou: bom, para que nós vamos esperar gerações e gerações para melhorar a espécie, se nós podemos fazer a espécie melhorar mais rapidamente, né? E ele cunhou a palavra eugenia, que vem do grego eu, bom, eugenia é um bom nascimento, né? E ele disse o seguinte: para tentar acelerar isso, né, a evolução, ele falou: se eu juntar um sangue bom com um sangue bom, eu vou ter um sangue ótimo. Se eu juntar um sangue ruim com um sangue ruim, eu vou ter um sangue péssimo, né? E o que quer dizer juntar sangue bom com sangue bom? Precisa ver o que eles acreditavam na época. Eles acreditavam, por exemplo, que se uma pessoa fosse alcoólatra e casasse com uma alcoólatra, o filho ia nascer alcoólatra. Se essa pessoa fosse intelectual, né, e casasse com uma intelectual, sairia uma pessoa intelectual. Então, a coisa acabou se desenvolvendo numa coisa denominada eugenia positiva, que seria mais ou menos: eu vou casar pessoas da elite e eu vou ter gente da elite. Mas isso foi para um outro lado também da eugenia negativa. E eles falaram o seguinte, eles pensaram o seguinte: para que eu vou ficar procurando gente para casar, gente boa com gente boa, né? O que eu posso fazer é impedir dos ruins casarem, ou impedir, eu esterilizo eles e eles nem vão casar e não vão ter mais filhos, né? Eu vou liquidar eles, e aí entra depois, mais adiante, essa história de liquidar os nazistas, né? Então, nós temos a eugenia positiva e a eugenia negativa. Falar de eugenia, então, que o mundo todo abraçou essa ideia, nós dividimos praticamente esse papo aí que eu estou tendo. Vou falar um pouquinho da eugenia que teve aqui no Brasil, né? Teve nos Estados Unidos, que praticamente foi o carro-chefe, né, da eugenia, né, e da Alemanha, tá? Cada país teve um grau diferente de eugenia. Por exemplo, no Brasil, a igreja era tão forte que ela conseguiu segurar um pouquinho a eugenia negativa. Mas a história no Brasil, mais ou menos, começa em 1869, quando um conde chamado, ele era conde, o francês, Gobineau, ele teve visitando o Brasil em 1869, tá? E ele ficou horrorizado com o povo que ele viu aqui, que era muita miscigenação. E naquela época eles acreditavam piamente que se você se miscigenasse, haveria uma degradação da raça. A raça iria se degradar completamente. Mas no Brasil não foi bem isso que aconteceu. No Brasil até foi estimulado essa miscigenação, né? Porque um dos objetivos no Brasil foi o branqueamento da população. Peter, passa o primeiro slide. Bom, aqui é só para... o anterior é uma árvore. A árvore é o símbolo da eugenia, tá? Essa é só a introdução. Vai para o outro. Isso. Esse quadro aqui reflete bem o que é o branqueamento. É um quadro desse espanhol, Modesto Brocos, que se chama A Redenção de Cã. Tá? Cã era o filho de Noé, e ele foi amaldiçoado, né, porque ele viu Noé dormindo sem roupa, e o pai amaldiçoou ele. E esse quadro aí, mais ou menos essa situação, né, foi utilizado pelos eugenistas para diminuir a raça negra, para engrandecer a raça branca. Então, nesse quadro, a gente reflete bem o que foi esse embranquecimento. A gente vê uma
uma avó, né, uma senhora negra, tá? A mãe sentada, que ela já é mulata, e o filhinho, né, que é o neto dessa senhora negra, branco, né? Então, e ela levantando as mãos para o céu, agradecendo que agora, né, o filho é branco. Perdão, o neto é branco, né? Bom, no Brasil, a eugenia oficialmente começou mais ou menos em 1918. Aqui na Santa Casa de São Paulo foi lançado, tá, a Sociedade Eugênica. O presidente é o Arnaldo Vieira Carvalho, que é o fundador do Hospital das Clínicas, do HC, tá? E o secretário era Renato Kell. Renato Kell é o fulano mais importante da eugenia no Brasil. Ele começa fazendo, quando ele lança a sociedade, ele começa mais ou menos o discurso da seguinte maneira: se nós podemos fazer cavalos pertencer à raça pura, por que nós não podemos fazer um homem também pertencer à raça pura, né? E ele diz que essa raça pura, essa é a continuação mais ou menos do discurso dele, a gente só vai conseguir essa raça pura se a gente utilizar no povo sabão de coco ariano, né? E no discurso dele, ele comenta: vamos impedir a infiltração de sangue ruim. Desculpa, tocou meu celular aqui, deixa eu... Desculpa. Vamos impedir a infiltração de sangue ruim no país. E esse impedir a infiltração de sangue ruim, uma das coisas é impedir a imigração para o Brasil. Então, nós tivemos períodos aqui no Brasil onde, às vezes, a gente ouve pessoas, principalmente judeus, agradecendo, o Brasil nos recebeu de braços abertos, nós devemos tudo ao Brasil. Não estou dizendo que não recebeu, mas houve períodos, principalmente na época de Vargas, que era proibido a judeus e principalmente chineses imigrarem aqui para o Brasil. Isso aqui daí tu fica com o som aberto aqui, ó. Posso continuar? Não fechou. Sim? Alô? Pode? Pode continuar, pode. Tá. Bom, então agora... Não, pode passar o segundo. Então, o segundo, Peter, por favor. Então, esse próximo... Então, como nós falamos, né, um dos objetivos era o branqueamento da população. O primeiro aqui que a gente vê, o creme de beleza oriental. Então, as propagandas no jornal, nas revistas, se a gente consegue ler lá em cima, depois do oriental, utilização de cremes para branquear a pele, né? Coisas que não tem muito sentido, mas era o que se apregoava. Essa foto desse bebê aqui, né? As pessoas mais velhas provavelmente vão lembrar. Esse é o primeiro bebê Johnson. Você vê, é um bebezinho branquinho, loirinho, que representa a pureza da raça. Isso foi até em 1957, esse concurso. Os mais velhos provavelmente vão lembrar, a maioria dos pediatras tinha essa foto, né, representando o bebê eugenicamente perfeito. E a outra foto de até o Machado de Assis entrou nessa confusão. Dá uma olhada, através de jogo de luzes, eles procuraram fazer ele ficar branco, né, enganando as pessoas, porque olha como ele é de um lado, ele é bem negro, né, e o jogo de luz acaba embranquecendo ele, né? Tudo meio falsificado, né? Então, além do branqueamento, tinham outras coisas que eles iam. Eles iam atrás também combater as doenças, né? As doenças tropicais, promover o saneamento, né? Do saneamento, até 1900 e comecinho do século, nenhum bairro tinha água encanada, tinha esgoto. E o primeiro bairro que teve é o bairro aqui onde a gente está, né? Que é Higienópolis, né? E Polis é a cidade da higiene.
Outra coisa que os eugenistas brigaram para conseguir, tá, foi em relação a incrementar a educação física nas escolas. Tá? O filho de Getúlio Vargas, ele faz uma visita na Alemanha nazista e ele volta muito encantado com a juventude hitlerista, que é isso, né, essa ginástica, essa educação física vai acabar incrementando, né, vai melhorar a raça do povo brasileiro. Revistas de 1938, várias revistas, trazem a admiração do modelo nazista aqui. Né? Uma das coisas, eu não sei se é o próximo slide, deixa eu ver se é, não me lembro agora. Não, ainda não. Volta. Bom, uma das pessoas que pouca gente conhece, que era realmente racista e tinha uma eugenia aí negativa, né, muito proeminente, foi Monteiro Lobato. Né? A gente acompanhou todas as histórias quando a gente era criança de Monteiro Lobato, mas a história, um outro lado da história de Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato foi contratado para a Dido Cultural nos Estados Unidos. E ele teve uma ideia, falou, já que eu vou trabalhar lá, eu vou escrever um livro e vou vender para ganhar dinheiro. E ele escreve um livro que eu recomendo, é muito interessante, um livrinho que você lê em um dia, né? Chamou O Presidente Negro. Né? Lá ele sugere algumas coisas e ele diz que no ano 2000, e ele acabou acertando, né? Isso estamos falando em 1930, mais ou menos, que no ano 2000 vai ter um presidente americano negro. Né? E a proposta dele, no livro também, era separar o Brasil de Minas para baixo, onde ficariam os brancos, e de Minas para cima, o resto da população. Né? Esse livro, de tão racista que era, né, ele não encontrou nenhuma editora disposta a publicar. Né? E, na verdade, resumidamente, no livro, quem ganha realmente é um negro, ele passa a ser presidente dos Estados Unidos. Né? Os brancos não aceitam isso, mas lá é uma democracia, eles têm que aceitar, né? Não tem jeito. O que eles fazem? Né? Eles inventam um aparelho de raios gama que vai permitir o alisamento do cabelo dos negros. Né? E todos eles utilizam esse aparelho. O que não contaram para eles, para os negros, é que esse aparelho, além de alisar o cabelo, esterilizava todos os negros e aí acabou a raça negra. É uma carta bem resumida do pensamento de Monteiro Lobato. Né? Vou dar uma lida aqui. País que nasce torto não endireita nem a pau. A receita para consertar o Brasil é um terremoto de 15 dias. Depois a terra será afofada e temos que ter um adubo humano. E tudo deve começar de novo. Então, um grande eugenista, né, foi Monteiro Lobato. Logo no início, mais ou menos em 1900, no começo do século, um instituto Rockefeller se interessou por ajudar o Brasil nas doenças, tá? A combater as doenças. E eles mandaram várias equipes aqui para o Brasil. Tá? Nesse mesmo período, Renato Kell, que foi o primeiro secretário, né, da sociedade, ele, depois de uma viagem, e ele viu que era a Alemanha nazista, ele volta defendendo praticamente tudo o que os nazistas queriam. E isso acaba criando uma confusão entre o Instituto Rockefeller e eles se afastam, e o Renato, eles saem do Brasil, mais ou menos em 1940, e o Renato tenta impor, né, a eugenia negativa. Uma das coisas que interferiu muito aqui no Brasil
né, foi a influência nazista. Nós tivemos uma influência muito forte nazista, né, principalmente na época de Getúlio, né? Essa influência foi através da vinda de muitos livros, os protocolos dos sábios de Sião, do Judeu Internacional, tudo isso patrocinado também por um outro antissemita, né, um dos grandes, maiores antissemitas americanos, né, que foi o Henry Ford. Hitler admirava tanto o Henry Ford que Hitler na sala dele só tinha um retrato de uma pessoa, e era do Henry Ford. A coletividade judaica de Nova York acabou processando o Henry Ford, e a multa ia ser tão alta, ele acabou se retratando. Mas, voltando aqui ao Brasil, né? Muitos brasileiros, na época, eram chamados de germanófilos, né? O exemplo típico de um germanófilo, se não nazista, foi o Eurico Gaspar Dutra. Ele foi primeiro ministro da Guerra e depois chegou a ser presidente do Brasil. Outro, quem não se lembra, os mais antigos com certeza vão lembrar, de Felinto Miller, que foi o chefe da polícia de Vargas, né? Felinto Miller, em 1970, chegou a ser presidente do Senado. Ele foi a quarta pessoa mais importante, de maior poder. E o avião dele, quando ele vai para o Lee, pega fogo e praticamente ele morre, todos morrem. Essa história ainda não está bem contado exatamente o que aconteceu. Essas fotos aqui não são na Alemanha, não, são aqui em São Paulo mesmo, né? Essa das crianças da escola, tá? É aqui em São Paulo, São Bernardo. Esse desfile com as bandeiras nazistas, isso é comemoração 1º de maio aqui no Brasil. E esse jornal é em português também, ali é a Aurora, né? Essa é a primeira edição, que circulou aqui sem nenhum problema. Aqui no Brasil existiam mais de 15 rádios que faziam diariamente a propaganda que a Alemanha nazista é isso, é aquilo, é perfeita, é ótima, né? Naquela hora que eu falei impedir o sangue ruim de entrar aqui no Brasil, né? Nós temos a professora Tutsi, né? Ela nos conta que existiam 26 circulares, as pessoas não sabiam, né, oficialmente, mas que proibiam a vinda principalmente de judeus para o Brasil, né? Mas mesmo assim nós tivemos Aracide Carvalho, que era mulher de Guimarães Rosa, que deu vistos para judeus, mesmo contra a política oficial de Vargas. Souza Dantas também a mesma coisa. Um dos episódios interessantes que a professora conta isso saiu publicado na primeira folha do New York Times. Então, a manchete dizia o seguinte: 3.000 judeus católicos serão recebidos no Brasil. Aí como que é a história? 3.000 judeus católicos virão para o Brasil, né? A história é a seguinte: o Vaticano conseguiu que Vargas recebesse 3.000 judeus, mas a condição para receber eles seria que eles se convertessem ao catolicismo, né? Desses 3.000, acabaram vindo só qualquer coisa ao redor de 800. Imagine, os judeus tinham que decidir entre se converter, né? E judeus que acreditavam demais na religião, aquilo era terrível, ter que se converter. Mas o outro lado era permanecer na Alemanha e acabar nos campos de concentração, porque nessa época ainda, em 39, 40, era permitido, os judeus ainda podiam sair da Alemanha. E coube ao Rabino Pincus, da CIP, tentar resolver essa situação, se aceitava esse pessoal que estava se convertendo. E ele achou documentos do século XII de Maimônides, que ele se viu na mesma situação, Maimônides, que os judeus naquela época ou se convertiam ao muçulmano ou morreriam.
E Maimônides aceitou que ele se convertesse. E o Rabino Pintos falou que entenderia todos os judeus que quisessem se converter. Parece que ele ficou com todos os documentos e, alguns anos depois, praticamente todos voltaram à religião e ele rasgou os documentos. Mas também temos outras histórias de navios que vieram, que foram proibidos de vir aqui para o Brasil. Nas escolas também teve uma forte influência eugênica, né? As crianças eram separadas em mais inteligente, menos inteligente. Os livros infantis, quando traziam desenhos do personagem branco e do outro preto, o personagem branco era sempre o maior, era asseado, o negro era roupas estragadas, isso mostrando, né, a influência da eugenia na escola também. Bom, tentei resumir rapidamente, claro que isso tudo eu desenvolvo bem no livro. Eu passaria agora para a eugenia nos Estados Unidos. Eu não sei se o Peter quer algum comentário, ou ainda não, Peter, essa imagem depois. Não sei se algum comentário, eu posso ir direto, posso continuar. Hein, Peter? Pode continuar, quer dizer, por acaso, já que você perguntou, por acaso, na minha família teve pessoas que vieram com esses passaportes. Teve uma época na Hungria que o cardeal emitia passaportes do Vaticano e dessa forma que as pessoas podiam entrar aqui. E aconteceu exatamente isso. Depois eles iam no Pincus, o Pincus rasgava esse documento e eles iam dentro de uma mikvah e eles voltavam para a religião judaica, né? Porque, na verdade, esse documento era só um documento pro forma, em momento algum eles foram católicos, né? Mas foi uma época terrível mesmo. Bom, vamos lá, continuando? Vamos lá, então, vamos nos Estados Unidos. Então, para a gente entender a eugenia nos Estados Unidos, primeiro precisamos entender o que eram os Estados Unidos naquela época. Então, eu vou dar algumas ideias, o que estava acontecendo e por que eles aceitaram e tiveram uma eugenia extremamente negativa e que influenciou as leis de Nuremberg dos nazistas. Foram influenciados, os americanos influenciaram os nazistas. Então, vamos entender primeiro o que acontecia nos Estados Unidos. Então, vamos começar pela Constituição, né? Na Constituição diz que todos são iguais e livres, né? Está lá escrito isso. Quem é que escreveu isso daqui? Um dos autores é Thomas Jefferson, o terceiro presidente. Ele mais ou menos ele dizia: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ora, é livre, mas ele tinha N escravos. Ele era dono de escravos, né? Quem que era um cidadão americano na época? Não adiantava ser branco, né? Só o branco não tinha o direito de ser um cidadão americano. Ele tinha que ser branco, se vestir como branco, falar como branco, se comportar como branco, pertencer, ser anglo-saxão e ser protestante, tá? Isso fazia ele ter os direitos. O branco pobre, o branco camponês, até tinha um nome, chamava white trash, que é o lixo branco, né? A corte americana é livre, mas tem escravo. Que história é essa? Então, em 1896, a corte também decide que tudo bem, nós somos iguais todos, mas nós somos separados. E aí mostra todo aquele apartheid que tinha nos Estados Unidos. Para continuar entendendo um pouquinho mais dos Estados Unidos, tinha a regra da gota única, que dizia que se você tivesse uma única gotinha de sangue negro, você seria negro. Essa regra, por incrível que pareça, ela persistiu até 1980. Isso é ontem. A partir de 1980 que a Suprema Corte acabou com essa regra.
Por quê? Porque uma mulher branca, Suzy, foi retirar um documento de identidade e, quando ela retira o documento de identidade, está escrito negra. E ela questiona isso daí, né? Eles ficam de consertar, quando ela volta outro dia para pegar, ele fala, não, nós levantamos o teu passado, o teu tataravô era negro, então você é negra, né? Essa é uma outra característica. Essa regra da gota única é muito interessante, que isso foi um tema de um dos musicais da Broadway, do Showboat, né? Quem assistiu esse musical, e lá nesse musical mostra que o delegado fica sabendo de um relacionamento de um branco com uma negra e vai lá para prender esse negro, tá? E quando ele chega para prender, né, esse branco fala assim, se eu tiver uma única gota de sangue negro, eu serei preso? O delegado fala, não, se você tiver uma gota, não será. Então, ele comunica que 5 minutos antes ele tirou uma gota de sangue da mulher que ele se relacionava e picou o dedo dele e misturou. E o delegado falou, tudo bem, você é negro, não precisa, você não vai ser preso. Isso era um pouco da ideia do que era lá. Outra coisa que tinha era a doutrina do destino manifesto. O que dizia essa doutrina? Essa doutrina dizia que as terras americanas, Deus tinha dado para os americanos, e eles podiam tomar e fazer o que eles bem entendessem da terra. E eles fizeram. O que eles fizeram? Mataram quase todos os índios. Num livro também, Enterre Meu Coração na Curva do Rio, é muito interessante, mostra que tudo aquilo que a gente via nos cinemas, que os mocinhos eram branco e o índio era o bandido, é tudo ao contrário, tudo ao contrário. E essa doutrina Destino Manifesto, que foi a ocupação das terras, né, americanas, isso foi copiado, os alemães copiaram praticamente. Existe um paralelo muito grande com o que é chamado Lebensraum, né, que é a ocupação do espaço vital que os nazistas fizeram. Então, quando eles começaram a ir em direção à Rússia, atrás dele iam os Eisengrupp, que iam matando todo mundo, principalmente judeus, ciganos e comunistas. O exponente máximo da eugenia americana foi um fulano chamado Charles Davenport. A influência era tão grande da eugenia, existe uma carta editada em 26 de janeiro de 1901, onde o presidente americano, Theodore Roosevelt, a palavra não é agradece, mas ele concorda com tudo aquilo que está sendo feito. Estão esterilizando pessoas, estão impedindo a imigração, estão impedindo a miscigenação. Existia um programa nos Estados Unidos chamado 10% submerso. Isso correspondia a qualquer coisa como 15 milhões de pessoas. Então, esse programa pretendia esterilizar 15 milhões de americanos. Podia ser, se ele era surdo, era para ser esterilizado, epilético, pobre, qualquer coisa que não o fizesse ser da raça boa, ele seria esterilizado. Como é que essa foto agora que tem aqui mostra, né, que nas feiras que os americanos, famosas feiras americanas, né, a escolha de um bebê ariano, né? Esse é um concurso do bebê ariano. Deixa eu ver a próxima qual que é, Peter. Então, nessas feiras também se escolhiam a família que mais representasse a eugenia, né? Eles ganhavam diplomas, essa medalha, e nessa medalha está escrito, né, tem uma bela herança. Isso é o do Salmo 16,6. Então, isso daqui para estimular mais ainda a eugenia, né? Deixa eu ver a próxima, Peter. E no começo do século, como eu disse, as crianças que nascessem com um problema,
ninguém queria investir nelas. Existia uma corrente muito grande de liquidar. Tinha muitos médicos que sugeriam fazer injeções de formol nessas crianças que nascessem com defeito. Mas um médico, né, Dr. Coney, né, em 1906, ele indo uma viagem para Paris, ele se depara com, aqui não dá para ver direito, ela está um pouco fora de foco, mas com as incubadeiras. E ele traz isso aqui na feira de Seattle, de 1909, se não me engano, onde ele apresenta as incubadeiras. Ele foi perseguido, ele foi quase trucidado, né? Como alguém ousa querer salvar crianças que não vão ter futuro? As incubadeiras nos Estados Unidos começaram a ser aceitas depois de 1930. A próxima, Peter. Olha aqui, uma revista, né? Como o assunto era discutido abertamente embaixo, tem uma pergunta: devemos esterilizar os defeituosos? Né? E as discussões eram amplas, né? Próxima, Peter. Outro meio de explicar a eugenia são os filmes. Teve vários filmes que mostravam, né, como as pessoas deveriam se comportar. Filmes que a gente nem tem ideia de que possa ter sido algum problema eugênico, né? Que nem Tarzan. Tarzan, o Rei das Selvas, é um filme totalmente eugênico, né? Mostra como que uma criança branca, cuidada por macacos, tem aquela postura do europeu, sabe usar garfo e faca, né? Mostrando que isso vem já genético. E esse é um dos filmes, The Black Stork, né? A cegonha negra. E nesse filme eles abordam que... não, ainda não, Peter. Sorry. Eles abordam que toda criança com defeito deve ser entregue a determinadas instituições que vão simplesmente liquidar essas crianças. Quanto tempo tem aí, Peter? Quanto Nós tempo ainda foi tem 25 minutos, mas o pessoal aqui é compreensível porque o assunto é muito bom, então Se não se tiver que preocupe. parar alguma coisa, por favor, porque eu estou correndo tanto e às vezes eu estou pulando alguma coisa preocupado aqui com o tempo, hein? Só vale a pena a gente poder deixar algumas perguntas depois, tem muita gente que deve ter perguntas para você. Tá. Então, continuando, né? Em 1923, o Hitler tenta dar um golpe de Estado. Né? Todo mundo conhece, se chama o Punch da cervejaria. Ele é preso e lá ele escreve o Mein Kampf, né? Que é Minha Luta. Nesse livro, ele mostra um conhecimento absoluto de tudo que os Estados Unidos estão fazendo. As leis que impedem a miscigenação, que esterilizam, que querem matar os menos favorecidos fisicamente, né? E isso tudo aparece nas leis de Nuremberg, né? A lei da cidadania é tudo mais ou menos uma cópia do que os americanos fizeram. Outra coisa interessante é a história do planejamento familiar. Hoje, a gente considera um planejamento familiar, o casal tem 2 filhos, não quero mais ter, ele assina um documento, tá? Mas a ideia, tá, é totalmente eugênica. Deu aqui que está instável, acho que continuou, né? Apareceu escrito que a conexão está estável. Pode ir embora. Pode, tá. Então, o planejamento familiar, naquela época, era totalmente um projeto eugênico. Não era assim, tenho 2 filhos, vou assinar documento, não tinha nada disso. E quem que eles esterilizavam? Né? Eles esterilizavam os pobres e os negros, para não perpetuar a espécie, os pobres e os negros. Isso não foi só nessa época aí, não. Se a gente for ver atualmente, saiu até outro dia no jornal, me chamou a atenção, lá no Peru,
o Fujimori, né, que está cumprindo prisão, na época do governo dele, que foi em 1990, ele simplesmente mandou esterilizar mais de 200 mil mulheres, quase todas elas índias, né, sem o consentimento dela. Isso é um processo correndo até hoje, né, que os descendentes, os familiares estão pedindo indenização por isso daqui. Deixa eu me... A eugenia só teve o sucesso porque ela foi financiada por gente muito importante. O Instituto Rockefeller, tá? As grandes universidades, Stanford, Yale, Harvard, né? Senão eles não teriam como evoluir. Por exemplo, no Brasil, como eu disse, a Fundação Rockefeller entrou mais para sanear as doenças. Mas na Alemanha foi um pouquinho diferente. Ela financiou o Instituto Kaiser. O Instituto Kaiser era o maior instituto de ciência da Alemanha. Tá? E quem que, na verdade, ele financiou? Né? Quem que trabalhava nesses institutos? Né? A maioria desses médicos, os nazistas, que depois trabalharam, que fizeram o que fizeram nos campos de concentração. Eu acho que... Deixa eu ver a próxima... isso, a próxima. Quando a gente vê também, quem já esteve na Estátua da Liberdade, na entrada, você pode entrar e subir, tem um poema muito bonito, é grande, depois procurem esse poema todo, tá? E lá diz o seguinte, um português extremamente bonito, né? Quer dizer, está em inglês, mas muito bonito, dizendo que o povo americano recebe, né, de braços abertos o imigrante. Isso não é bem assim, né? Eles evitaram, principalmente judeus e chineses, quase foram proibidos de entrar, né? E como é que eles proibiam, né? Então, uma das coisas que se desenvolveu muito foram os testes de inteligência, que eles começaram a aplicar em todos os imigrantes. Eu só coloquei aqui duas perguntas, né? São testes de inteligência sem sentido nenhum, mas era o que funcionava. Então, uma das perguntas que faziam para esses imigrantes é essa daqui, né? Velvet Joy, aparece em qual anúncio? Né? Aparece em pó dental, farináceos, tabaco, sabonete. Eu te pergunto, quem não vivia nos Estados Unidos tinha a menor ideia, saber do que estava se falando? Né? Menor ideia. Né? A segunda, ele perguntava para preencher, né? O que está faltando nesse desenho? Você tinha que desenhar uma bola na mão do rapaz. Tá? Às vezes eram pessoas que vinham de pequenas vilas, que nunca nem tinham a menor ideia que existia um jogo de boliche. E isso acabou restringindo muito a entrada de muita gente. A outra, a casinha, eles perguntavam o que está faltando na casa. Está faltando uma chaminé. Das pessoas que preencheu, que foi considerado errado, ele colocou uma cruz em cima, em vez de colocar a chaminé. E ele foi questionar na hora, quando veio o resultado. E o cara falou, não, é uma chaminé. Ele falou, não, na minha vila onde eu moro, todo mundo tem uma cruz em cima, não tem essa história de chaminé. Então, é só para ver como era difícil, né? Como eles tentaram impedir o máximo possível, né? Dentro da... eu vou comentar um pouco mais na parte da Alemanha, vou deixar isso para a parte da Alemanha. Né? Então, também tentando resumir o mais rápido possível, né? Vamos passar para a eugenia na Alemanha. Ainda não, Peter. Mas pode deixar. Tá? Bom, do mesmo jeito que, para a gente entender a eugenia nos Estados Unidos, a gente precisava entender o que estava acontecendo naquela época. Né? A mesma coisa aqui. Antes de entrar no período nazista, vamos tentar entender o que era a Alemanha nessa época.
E aqui eu tenho várias datas, eu vou ter que copiar, colar aqui, porque senão não consigo decorar. Então, por exemplo, em 1895, né, foi cunhado o termo higiene racial. Um médico chamado Alfred Plotz cunhou esse termo, e ele defendia o direito do Estado de matar o incapaz. Isso em 1895. Nesse mesmo ano, vários artigos científicos traziam uma solução, o que fazer com os judeus na Alemanha. 1895, praticamente quase 40 anos antes de Hitler subir ao poder. E nessa data, 1895, muitos artigos sugeriam eliminar os judeus. Em 1919, né, um barão, né, Barão Rudolf, ele funda uma sociedade, esse slide, Thule. Né? Dizem que o símbolo nazista vem dessa sociedade. A gente vê que é uma adaga e, no fundo, a suástica. Conversando com algumas pessoas, falam, não, mas isso a Índia já tinha esse símbolo, mas da Índia é o contrário. Né? Então, dizem que a ideia da suástica vem dessa... E essa sociedade dizia o seguinte, mantenha o sangue alemão puro. Em 1900, eu pulei aqui, vou voltar, em 1904, tá, um jornalista escrevia diariamente, tá, artigos propondo esterilizar a raça inferior. Tá? 1904, estamos falando 30 anos antes de... Então, todo esse conceito, tudo isso que aconteceu na época do nazismo, isso, o que o Hitler fez? Ele só despertou um sentimento que já estava hibernando em todo o povo alemão. Né? Nessa época também, as pessoas conhecem o Dr. Robert Koch, que é o que isolou o agente da tuberculose, né? Ele fazia algumas experiências para tentar tratar a doença do sono, né? Ele aplicava simplesmente arsênio nas pessoas, acreditando que iria curar as pessoas. Então, as experiências nazistas, isso já vem há muito tempo antes. Né? O primeiro holocausto, quando você pergunta para muitas pessoas, né, qual foi o primeiro holocausto da humanidade, né, e muitos falam lá dos armênios. Né? E, na verdade, alguns historiadores consideram que a matança do povo herero na Namíbia era uma colônia americana, uma colônia alemã. E, simplesmente, os alemães, o que eles fizeram? Quando viram-se contrariados, porque eles exigiam algumas coisas, alguns direitos, simplesmente eles mataram de 80 a 100 mil hereros. E foi, assim, considerado o primeiro holocausto. Né? Acho que pode ir a próxima, Peter. Bom, os alemães, né, em 1900, surgiu um movimento chamado Ariosofia. Eles estudavam os mistérios esotéricos. E os alemães eram extremamente místicos. Rosenberg, Himmler, Rudolf Hess, todos eles eram extremamente místicos. E eles diziam que os alemães eram descendentes de tribos teutas que habitavam o norte da Europa. E aqui a gente vê, né, um soldado da SS e, no fundo, um viking. Então, eles acreditavam que eles tinham vindo dos vikings, que eram considerados uma raça pura. Esse esqueleto que a gente vê aqui do outro lado, ele foi descoberto no castelo em Praga e foi considerado, tem até uma espada na mão desse esqueleto, que era um guerreiro viking. Né? Então, se um guerreiro viking estava na antiga Tchecoslováquia,
e os nazistas eram descendentes dele, isso mostrava que eles tinham direito a ocupar a Tchecoslováquia, né? Porque, na verdade, os antepassados dele já viviam aí. Himmler, para tentar provar que eles vinham de uma raça pura, ele fez N excursões, N visitas, ele mandou equipes para vários lugares do mundo, inclusive para o Himalaia, para tentar descobrir provas, né, para provar da superioridade racial dos nazistas. Vamos ver a próxima. Então, um pouquinho mais a história. Tá? Odin, que era o deus nórdico, ele estava atrás da sabedoria. Né? E falaram para ele que a sabedoria estava em beber a água de um determinado poço. Quando ele chega nesse poço, o cuidador, mas não é cuidador, enfim, o que ficava lá supervisionando o poço falou: olha, eu deixo você beber essa água, em troca você tem que me dar um olho. Então, se vocês tiverem curiosidade, o desenho de Odin é um velhinho sem um olho. E quando ele bebe a água do poço, ele ganha a sabedoria. E o que era a sabedoria? Era o alfabeto rúnico. Né? O alfabeto rúnico é um germano antigo. Né? E você conseguiria, sabendo o alfabeto rúnico, você saberia interpretar os oráculos. Aqui, esse S aqui que a gente vê, né? Que é a letra Sig, que significa a letra rúnica Sig, que significa vitória. Como os alemães eram extremamente místicos, o que eles fizeram com essa letra? Eles dobraram e ficou o símbolo da SS. Né? A letra de baixo é o Augis, que significa proteção contra o mal. Né? Esse foi o símbolo do programa Lebensborn, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, o Lebensborn. Pode passar outra, Peter. Aqui são várias letras SIG, né? Isso é o Sol Negro. Né? Eles construíram, reformaram um castelo chamado Veulaburg. Nesse castelo se reuniam os SS para comemorar o solstício de inverno. E lá era feita toda a doutrinação. E no chão tinha esse sol desenhado com a letra, são 12 letras, né? Que era considerado, o que seria considerado o centro do mundo, seria nesse lugar desse sol negro. Pode ir. Então, quais eram os valores? Esse eu fiz questão de, achei super interessante desse bebê. Os valores raciais, né? Himmler instituiu um concurso na Alemanha para escolher o bebê ariano. E quem ganhou foi essa menininha chamada Hesse Levinson. Né? E um pequeno problema que eles não sabiam. Essa menina era judia. Imagine o símbolo racial alemão era uma criança judia. Como é que apareceu uma criança judia? Porque os pais foram fazer uma foto dela, né? E o fotógrafo achou tão bonita a foto e, sem os pais saberem, inscreveu essa criança nesse concurso nacional e ela acabou ganhando o concurso nacional. E também, não, volta. Isso. E também foi contratado esse arquiteto, Arno Breker. Ele, na verdade, ele não era bem um nazista, mas ele era muito famoso. E ele, através dessas estátuas aí, que ele espalhou pelo país todo, mostrando, né, que o povo alemão, o aspecto físico era perfeito. Uma curiosidade desse arquiteto, como ele não era nazista, quando terminou a guerra, ele não foi julgado, ele não foi condenado, e o Stalin, né, convidou ele
para trabalhar na Rússia, para fazer essas estátuas também do povo russo. E a resposta para o Stalin foi a seguinte: para mim basta um ditador na minha vida. E ele acabou não aceitando o emprego. Pode ir na próxima. Eu já estou cansado, hein, pessoal? O pessoal ainda vai fazer perguntas, viu, Jorge? Tudo bem. Falta pouco, acho que mais 5 minutos, 5, 10 minutos no máximo. Tá? Bom, como é que você, aos poucos, voltamos 1800, né? Foram se descobrindo, foram explorando mais o interior da África, se descobriu a Austrália com os seus aborígenes, né? Se descobriu a Oceania. Então, precisava... Como é que se classificava essas pessoas? Tá? Uma das maneiras foi a antropometria, que era medir, né? A medida da cabeça, do nariz, dos olhos. Só que isso serviu para diminuir mais ainda, tá? Tanto os judeus como os negros. Nesse da esquerda aqui, que a gente vê, né? Do lado do macaquinho, né? Tem um negro, né? Então, as medidas do macaquinho seriam semelhantes à do negro, que seriam completamente diferentes do branco. E aí, você conseguiria saber quem era de uma raça superior ou inferior. Do outro lado, eram feitos desenhos, eram falsificados, né? A gente vê um negro que é comparado com um gorila, né? E essa foi a maneira. Quando o Hitler sobe ao poder, pode ser a próxima, acho que é a próxima, deixa eu ver. Você vê, aqui tentando saber se ele é um judeu ou não é um judeu, né? O nariz, como que é? Adunco, né? Que era a característica do judeu, aqui um nazista, né, tentando caracterizar se ele era judeu ou não. Essa antropometria, né, nós tivemos um exponente máximo, que foi César Lombroso, tá? Ele, através de medidas e através até de comportamentos da pessoa, ele podia saber, assim ele achava, né, se a pessoa era um bandido, um assassino ou não. Esse César Lombroso era convocado para participar de julgamentos, né, e muitas pessoas foram condenadas simplesmente por essas medidas, né? A próxima. Antes de entrar nisso, bom, deixa aí. Qual era a filosofia, então, nazista? Né? A filosofia nazista basicamente se pautava, que eles chamam dos 3 R's. Primeiro, o Reich. Segundo, o Raum. E o terceiro, o Race, o Race. Race fica mais em inglês, não sei como é, race de raça. Então, o primeiro, o Reich, que era o Império. Quando termina a Primeira Guerra, em 18, e a Alemanha perde, ela perde praticamente todas as colônias, né? Ela tinha colônia na Namíbia, que teve aquele holocausto que eu contei, em Camarões, em Togo, na Tanzânia, na África, e ela perde tudo. E aquilo fica meio que engasgado neles, e o objetivo é recuperar o Império. O segundo é o Raum, que é o espaço vital, né? Esse espaço vital seria um espaço que permitiria a Alemanha se expandir e obter os insumos desse país para poder ele se desenvolver. E o terceiro era a raça, né? Vamos liquidar a raça inferior, eram os judeus, os ciganos, os homossexuais, enfim, vamos liquidar eles, né? A eutanásia, né, que nos Estados Unidos... Volta, pulou. Essa é um cartaz da época que mostra, né, uma família, aqui tem o 5,50, né, Reichsmark, que é o dinheiro da época, e do lado esquerdo o mesmo número 5,50 para uma pessoa supostamente um doente mental.
Então, o governo questiona, por que eu vou gastar 5,50 numa pessoa doente se com o mesmo valor eu posso sustentar uma família? E isto fazia com que facilitasse as pessoas aceitar que vamos matar esse fulano, né? Esse fulano não merece viver. Pode ser o próximo. Então, falando um pouquinho da eutanásia, né? Basicamente, isso começou mais ou menos em 1939, quando nasce um bebê chamado Guerra. Ele nasce defeituoso, sem um braço, ele é cego, com vários problemas. E o pai, como era nazista, estamos falando isso em 39, né? O pai, como era nazista, ele leva o filho dele para um hospital pedindo para matar o filho dele. E os médicos se recusam a matar o filho dele. Ele fica inconformado e escreve uma carta, e essa carta cai no secretário do Hitler. E o secretário do Hitler leva essa carta para o Hitler, e o Hitler manda 2 médicos avaliarem esta situação, né? O que fazer, né? E, a partir daí, eles começam a internar as crianças que têm problemas, e essa foto é do programa de eutanásia chamado Action T4. Action T4, na verdade, é um endereço lá em Berlim, onde era a sede da eutanásia. Tá? E isso é só para mostrar uma criança, uma menina de 7 anos, epilética, né? E foi levada para a câmara de gás. Isso de 1939 até 1941, aonde isso acaba se espalhando pela Alemanha, e um bispo da Alemanha, chamado Bispo Klemann, começa a fazer discursos contra a eutanásia. Isso acaba pegando mal para o Hitler, e ele oficialmente suspende esse programa. Mas, na verdade, ele não suspendeu, isso só no papel foi suspenso. Só no ano 1944, né, foram mortos mais de 1.200, 1.300 crianças ou gaseadas, né, ou através de remédios. Um outro livro que é interessante, se vocês gostarem, que é Nevoeiro em Agosto, ele mostra bem o que foi essa Action T4. Lá ele conta a história de um menino chamado Ernest Lossa, que de anormal ele não tinha absolutamente nada, mas ele era um menino rebelde e, como não tinha família, ele passava de orfanato em orfanato. E ele foi morto não, no caso dele, não na câmara de gás, mas sim através de injeção. Um desses médicos que foram ver aquele Guerra, né, chamava-se Karl Brandt. Esse médico, ele foi um dos responsáveis pelo programa de eutanásia. Né? Quando termina a guerra, ele é preso, os americanos prendem ele e ele vai para julgamento, né, em Nuremberg. E, na defesa dele, né, ele se diz chocado como que ele está sendo condenado pelo programa de eutanásia se ele não fez nada do que os americanos já não fizeram, né? Os americanos faziam isso, então ele não conseguia se conformar porque que ele é culpado e os americanos que estão julgando ele não são culpados. A próxima. Peter. Bom, esse portão todo mundo conhece, né? Um triste portão, né? Eu sempre me perguntei de onde vinha essa história que o trabalho liberta. Como eu leio bastante e eu já frequentei várias reuniões de historiadores, me apaixona todo esse assunto, né? Não só história essa, mas qualquer história. E
numa aula, eu depois terminou, eu fui conversar com esse historiador, né? E ele pegou e abriu, né, no celular dele e me mostrou. E ele me falou: você sabe de onde vem isso? Né? Eu falei: não sei por que foi feito isso daí, qual foi a finalidade. Bom, vou dar a explicação que ele me deu, né? Eu acabei aceitando, achei a explicação pertinente. Vamos voltar um pouquinho em 1500, Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, que no início era totalmente a favor dos judeus, porque ele acreditava que os judeus iriam se converter, né? E depois, quando ele viu que isso não ia acontecer, Martinho Lutero ficou um dos maiores inimigos dos judeus. A agressão dele, tudo, enfim, contra os judeus, poucas pessoas fizeram. E Martinho Lutero dizia, né, que os judeus não gostam de trabalhar e que se a gente quiser puni-los, né, coloque eles para trabalhar. É o maior castigo. O castigo não é ficar preso, é sim trabalhar. Essa é a opinião de Martinho Lutero. Então, o trabalho liberta, né, significa que eles iriam trabalhar, sofrer, para depois morrer, e aí sim eles seriam libertos, mas antes eles não estariam libertos. Outra coisa que ele mostrou, e eu achei interessante, dá uma olhadinha a letra B do Arbeit, né? Se a gente for ver, ela está de ponta cabeça. Ao contrário, a bolinha pequena do B costuma ser em cima e a maior embaixo. E esse historiador, eu só estou passando o que ele me contou, né? Isto era para chamar a atenção das pessoas que estavam fora, tá? Porque quem fez isso daqui foram os próprios prisioneiros que construíram isso. Então, era para o de fora achar que alguma coisa está estranha aqui, está errado aqui, né? Essa foi a explicação que ele me deu sobre isso daqui. Jorge, eu preciso abrir para perguntas, Jorge. A tua Tá bom, explicação é maravilhosa. Eu sei que você vai ter um livro que todos nós vamos ler, mas eu preciso que você dê uma encerrada agora. Tá bom. Então, só faltou eu falar, só vou o tópico agora, tá? Eu não conversei, era o projeto Lebensborn e a germanização das crianças, que são dois tópicos que fazem parte da eugenia. E depois, só a conclusão de que a eugenia não morreu e a gente tem vários exemplos de que a eugenia está presente. Então, eu concluindo agora, Peter, fala para o pessoal que quando sair o meu livro, para eles comprarem. Aí vai ter a explicação de todo aí, do projeto Lebensborn e da germanização também. Faz uma propagandinha minha aí, por favor, Peter. Bom, então, e como vai chamar o livro? Agora, vamos fazer perguntas, mas vamos fazer perguntas, mas entendam bem, eu não sou um historiador, eu sou um médico que gosto do assunto. Vamos lá. Quero ganhar um livro. Não ganha, eu estou vendendo. Quero ganhar um livro. O que eu vou Qual dar. é o nome, Jorge? Qual é o Como nome vai do chamar? Não, então, deve sair daqui 2 meses, mais ou menos, porque eu estou terminando ainda ele, estou quase no finzinho. Vai chamar Eugenia, o que há na palavra. Entendeu? O que existe dentro dessa palavra. E a capa, provavelmente ainda não tem uma capa, vai ser uma árvore, que é o símbolo da eugenia. Depois eu falo para o Peter, quando sair, e aí eu pago uma comissão para ele, ele vende os livros e eu faço um bichefe com ele. Pronto. Jorge, em primeiro lugar, parabéns pela sua explicação. Eu sei que você teve grande trabalho em resumir isso, você é um apaixonado no assunto. Quantos livros você já escreveu, Jorge? Esse é o 5º, se eu não me engano. Esse é o 5º livro, então. Parabéns. Eugenia. O assunto que você trouxe é um apavorante, né? E se você olhar hoje em dia, ele está na contramão do que está se falando, né? Hoje em dia está se revendo as leis escravocratas, está se revendo um monte dessas coisas, e é muito importante mostrar
quão perigosas essas ideologias podem ser, né? E quão estúpidas que são e quanto que custou para o povo judeu, né? Uma coisa... Posso fazer só mais um comentário final? Tá? Você Que eu pode... vou recomendar também. Por favor, leiam, baseado nisso que você acabou de falar agora. Vejam o filme ou leiam um livro chamado Ele Está de Volta. Quem é esse Ele Está de Volta? É o Hitler, né? Então, na verdade, essa história de Ele Está de Volta é o conceito dele continua vivo. Esse livro é um dos livros que mais me chocou. Ele não fala de campo de concentração, não fala nada disso, mas ele fala da ideia do Hitler, quando ele fala Ele Está de Volta, é a ideia do Hitler nascendo novamente ou floreando novamente, né? Então, florescendo novamente. Então, o livro se chama, ou o filme, deve estar, não sei se na net, Ele Está de Volta. Pronto. O único comentário final que eu queria fazer, então, se há todo esse movimento para reconhecer o direito de todos, a gente fica estarrecido. Jorge estava falando sobre um livro que ele escreveu. Como que é? Não entendi. Estarrecido de ver o Talibã, né? Porque o Talibã vai exatamente em sentido contrário a tudo que a gente imagina hoje em dia, né? Então, ele não dá os direitos às mulheres. Imagina como é que ele deve olhar essa situação de eugenia. Eu espero que isso logo consiga ir embora. Alguém tem uma pergunta, pessoal? Essa é a hora de vocês perguntarem. Fácil, pergunta fácil, por favor. Parabéns, vovô. Opa, quem que é? Cadê minha neta? Cadê ela? É ele, é o Beni. É o Beni? Manda falar parabéns de novo, vai. Fala de novo. Bê. Não quer. Minha filha está vendo lá de Atlanta, ela mora nos Estados Unidos. Ah, ótimo. Manda para cá o livro quando sair. Não só ela está assistindo. Para você eu não vou cobrar, nem para você, nem do Peter. Ah, obrigada. Tem pergunta aí ou não? Alguém tem alguma pergunta? Levanta a mão ou... Algum comentário, alguma pergunta? Bem. Poxa, então, todo mundo entendeu tudo? É que vocês... Eu estou na dúvida, eu tenho tanta dúvida, e o pessoal entendeu tudo, pô. Muito bem. Eu tenho. Quando puder, eu pergunto. Pode falar, Moisés. Nudel, olha aí, parabéns, Onde adorei, onde tá? Aprendi muito. Não sei se você está me ouvindo. Está me ouvindo? Tô. Com relação ao que está acontecendo, vocês mesmos aí da sala fizeram há alguns meses uma sala de estar com o outro lado, Israel principalmente, e essa coisa do rastreamento genético. Isso tem um lado positivo, e principalmente acaba com a profissão do Shatran, daquela casamenteira em Israel. O que é isso? É ver como, geneticamente, se é possível ou se deve, ou não, um homem casar com uma determinada mulher. Isto vai contra ou vai a favor a tudo que a história nos mostrou e que você, com toda a pesquisa e sapiência, nos passou. Como é que você encara esse estudo genético para a formação de famílias perfeitas hoje, em Israel, principalmente nas comunidades religiosas? Então, esse seria um comentário final meu, né? Eu ia abordar isso daqui. Isso tem dois caminhos, né? Um que vai ajudar e um muito problemático, que é a ética da coisa. Exatamente. Porque, paulatinamente, você vai poder escolher a cor dos olhos, a altura, o sexo, e com o futuro, com a inteligência artificial, quem sabe até escolher qual é a mente, como vai funcionar a mente desse fulano. Claro que isso ainda é ficção. Então, ontem, o que era eugenia positiva, tá? Hoje é a fertilização in vitro. O que ontem era eugenia negativa, hoje é o aconselhamento genético, né? Onde eu posso saber de antemão se eu vou ter um filho com problema e eu vou escolher se sim ou não. E aí entra um grande problema. Quem vai poder fazer esse aconselhamento genético?
quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não vai conseguir fazer. E aí voltamos a tudo inicial, né? Vamos separar agora quem é rico de quem é pobre. Então, essa parte genética, tem alguns livros sobre, né, um livro famoso chamado Gene, né? Ele aborda todo esse problema. Vai ser um grande problema isso daqui no futuro, né? Porque, se a gente for analisar, eu não vou entrar muito em detalhe, mas, particularmente, eu posso discutir isso depois, praticamente todas as religiões praticam a eugenia, hein? Todas, sem exceção nenhuma. Maior ou menor número. Protestante, todos. Alguns até numa eugenia muito pesada, né? Talibã é um deles, enfim, mas todos, judaísmo, catolicismo, protestante, todos, né? Não sei se acabei respondendo ou não, mas era uma das coisas que eu ia abordar. O Peter não deixou eu terminar. Estou brincando, Peter, estou brincando. Okay. Mais alguma? Bem, Jorge. Ninguém tem dúvida aqui. Beleza, pô. Eu acho que o José Roberto quer falar alguma coisa, não? Sim. Por favor. Apenas, primeiro, parabenizá-los por abordar... Esse é o José Roberto que fez o prefácio do meu livro, hein? Esse é o professor, hein? Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar de mim. Não fala mal, por favor, hein? Mas apenas para parabenizar o Nudel. É um livro que certamente irá mudar toda a visão que se tem até hoje do que realmente representou esse momento na história da humanidade. E os grandes riscos de que esses momentos possam retornar travestidos de outras roupas, mas trazendo, no fundo, os mesmos duros conceitos e procedimentos, e bem lembrada a questão do Afeganistão. Quando Nudel trata do tema, ele reescreve a história e põe luz onde não tinha. É um livro, quando vocês lerem, irão perceber isso, extremamente impactante. E eu tive, assim, o prazer e o orgulho de poder lê-lo e folheá-lo múltiplas vezes. Então, Nudel, receba aqui um tríplice fraternal abraço pela sua obra. Você é suspeito de falar, né? É uma pessoa que entende das coisas. Bem, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. A nossa aula na semana que vem, qual que é, Silvia? A nossa aula na semana que vem é sua. É minha, tá. Semana que vem eu vou falar sobre Bach, Johann Sebastian Bach, mas eu vou colocar numa roupagem um pouco mais moderna. Eu vou tirar o Bach de dentro das salas de concerto, as mesmas músicas que vocês conhecem, mas com uma roupagem um pouco mais atual. E, como vocês sabem, o Bach é considerado um dos pais da música erudita, né? Ele que conseguiu formatar e fazer as teorias, principalmente a teoria da fuga. Então, eu ficaria muito contente se eu tiver a companhia de vocês. E semana que vem estaremos aqui, já temos uma programação também para outubro, e estou muito contente de estar com vocês aqui. Boa noite, obrigado. Se alguém tiver mais alguma pergunta... Parabéns, Jorge, como sempre, brilhante. Adorei. Que bela Parabéns. apresentação. Então, muito bom, foi lindo, ótimo.
É um estímulo para a gente acordar. Exatamente, exatamente. Se fala tanto em quando discriminação, eu né? publicar o livro, daqui uns 2, 3 meses, eu vou falar com o Peter, e o Peter manda para vocês aí, enfim. Nós vamos ter na Biblioteca de Hebraica, vai ter exemplares para vocês terem. Dos outros meus livros, quem tiver curiosidade, né? Eu tenho, né, Jorge? Você tem uma foto minha segurando um livro do lado da tua carinha, viu, Berta? Você lembra? Então, Lembro, claro que eu lembro. Eu tenho 2 livros que estão na biblioteca. Um é Coletâneas Histórias da História, onde eu conto 30, eu resumo 30 livros, cada livro em 10 folhas, só sobre histórias judaicas, histórias realmente que eu nunca tinha ouvido falar. Coletâneas da História. E o outro são que eu fui convidado pela Shalom para dar eu dei uma aula, palestra, de criptojudeus. Também esse livro está, pelo menos eu dei lá na biblioteca da Hebraica. Tá ótimo. Pessoal, então, muito obrigado. Até semana que vem. Obrigado por ficarem até agora. Nossa audiência ficou estável, o que é muito bom para nós. E semana que vem a gente se vê de novo. Silvia, tem mais algum comunicado? Na verdade, não. Só queria agradecer, doutor Jorge, que realmente foi uma apresentação maravilhosa. E falar para o pessoal que está aqui que a gente vai ter um bingo de Rosh Hashanah no dia 2 de setembro. Se quiserem se inscrever na Central de Atendimento de Hebraica, tem prêmios maravilhosos, tudo relativo com relação a Rosh Hashanah, então venham participar. E semana que vem temos o Peter. E é isso, em setembro também a gente já está com a programação feita, vai ter muita coisa bacana.